Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar, mais uma vez, o seu podcast sobre as ciências humanas. Esse programete que é imatável e imorrível e sobrevive debaixo dos temporais que podem acontecer ao longo das nossas vidas. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez, hosteando este episódio com a presença dele, o homem que adora viajar de BH para Juiz de Fora. Quer dizer, na verdade nem foi para Juiz de Fora, né? Foi pra Alfenas. Felipe foi pra Alfenas. O senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar novamente aos ouvidinhos de vocês. Muito bom estar aqui depois de um dia corrido aí, pra cima e pra baixo, um monte de coisa pra resolver. Pois é, de um longo e tenebroso inverno. O Felipe Monsanto é o volante mais rápido das Minas Gerais. Piloto de fuga. Piloto de fuga. Se você prestar atenção em Velozes e Furiosos 4, Felipe é o cara que tá no quarto carro. E aí exatamente. Fui descoberto. Pois é, convido você, ouvinte, a acompanhar Felipe Monsanto disputando com o Toretto. Mais um racha em Velozes e Furiosos. Também está comigo aqui ela, a mulher que carrega o Pará no coração, minha companheira de greves, a senhorita Evelyn Abreu. Olá, Pablo, olá, Cléber, Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Saudações paraenses. Se não for pra gerar o caos, não me chame, Pablo. Tá vendo aí? No princípio existia o caos e Evelyn. É assim que a gente tem que começar essa história. E também temos aqui ele, o homem que montou o seu soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo, o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Curtindo aqui esses dias, né? Só que eu já tenho uma pergunta para Felipe. Felipe, quando seu governador aí, Zema, conseguir dividir o Brasil, né? Sul, Sudeste e Nordeste, tu vai pra qual lado, rapaz? Eu vou pro Nordeste. Eu deixo ele aqui, entendeu? Eu pulo o muro pro Nordeste. O Nordeste me aceita? Vou fazer uma enquete aqui. O Nordeste Como me é que aceita? Fica o norte? Comentem na postagem e na caixinha... na postagem lá no Instagram e na caixinha de comentários do Spotify. O Nordeste me recebe bem? Evelyn já quer puxar já pro Norte já, ó. Não, eu queria saber como é que o Norte fica na situação. O Norte fica aqui também, né? Vocês ficam do lado do Nordeste. Não, porque... o muro é Norte e Nordeste. O muro divide ali, ó, Centro-Oeste, Centro-Oeste e Sudeste pra baixo. Aí ele começa ali na Bahia, vai contornando Goiás, aquela região ali pra cima, entendeu? Rapaz, a gente vai sair no lucro. Porque, meu amigo, você ficar do lado onde tem Bahia, Pernambuco, Pará, Maranhão, você só ganha, meu amigo. Só vantagem. Só vantagem. Não vi desvantagem ainda. Aí tu pega o pão de queijo e traz. Isso. Rouba aí uns 30 quilos de pão de queijo e vem pra cá. Opa, eu levo a fórmula do pão de queijo, entendeu? A secreta a gente faz fórmula do pão de queijo. Exata, do pão de queijo mineiro, entendeu? Aí a gente mistura ele com carne seca, entendeu? E ó, manda ver. Fica uma maravilha. Bom, estamos aqui hoje reunidos nesse papo gostoso para tratar de mais um tema interessante e que muito me incomoda e também os meus colegas aí, acredito eu. A gente vai falar hoje sobre um dos piores fantasmas que se ergueu. Na verdade, fantasma não, porque fantasma é imaterial, né? Um dos principais inimigos da democracia e do bom ensino, né? Vamos falar sobre escola sem partido e vamos tentar esclarecer, no final das contas, né, quais são os interesses de quem tenta colocar goela abaixo esse tipo de coisa na educação brasileira e se a educação brasileira precisa disso, né? A gente precisa refletir sobre essa questão, o que é uma escola sem partido e o que é uma educação para o exercício da cidadania e o bom exercício da política, sim, entendeu? Vamos tentar refletir sobre esse assunto, mas antes, vamos para os nossos recadinhos de sempre.
né? Ô, Kleber Roberto, me diga aí, como é que o nosso ouvinte pode nos ajudar a fazer com que a palavra do historiante chegue para mais pessoas? Você pode ajudar, viu, pessoal aí, nossos ouvintes? Você pode ajudar de formas bem simples. Uma delas é você colocar as 5 estrelas ou dar o ok, aprovação no seu aplicativo, porque tem vários aplicativos com várias formas de você colocar o seu joinha ou então colocar as estrelas para dar uma aprovação no podcast que você está ouvindo. E aqui no Historiante você pode marcar as 5 estrelas, porque o conteúdo aqui é de qualidade. E você já aproveita, já faz aquela maratona aqui nos episódios do nosso podcast, já dá aquela compartilhada, já segue o podcast e você aproveita, marca o link aqui do próprio podcast Historiante da nossa mesa redonda e pode compartilhar porque outras pessoas podem ouvir outros episódios e acabar maratonando aqui no Historiante. E tudo isso você pode fazer de forma gratuita e simples. É isso aí, aproveite agora que você está ouvindo a gente, já faça isso e já fortaleça essa amizade com a gente, porque vai ajudar e muito a gente aqui a manter esse projetinho rolando e atingindo vários coraçõezinhos. E claro, né, a gente tem que celebrar a nossa parceria com a editora Contexto. Antes de Felipe Monsanto falar o recado especial, eu já quero adiantar aqui um spoiler para você. Em breve sai um episódio com Marcos Gutermann. Marcos Gutermann é o autor do livro Holocausto e Memória, editado, publicado, divulgado pela nossa querida parceira editora Contexto, hein, Felipe Monsanto? Pois é, e para você que quer garantir os seus livros da nossa parceira editora Contexto e se inteirar do episódio que vai vir aí no futuro com a entrevista, você pode usar o nosso código promocional Historiante20 nas suas compras na editora Contexto. E na compra, você pode, ao finalizar o seu pedido, você vai digitar lá, ó, Historiante20 e garantir até 20% de desconto. E essa promoção não é apenas para apoiadores, é também para você que é nosso ouvinte e que gosta do conteúdo do Historiante e também gosta de aprender e se educar aí com os livros da editora Contexto. Então vai lá, faça a sua compra e no final dela, ao escolher a forma de pagamento, digite lá no cupom promocional Historiante20 e garanta o seu desconto. E quem é apoiador consegue o quê, Felipe Monsanto? Quem é apoiador consegue participar de sorteios exclusivos de livros também da editora Contexto e de outras também que a gente recebe de vez em quando. Então, se você é nosso apoiador, você pode concorrer a esses livros e mais outras informações, como podcast secreto, como conteúdo exclusivo, entre várias outras possibilidades. E se você quer ser o nosso apoiador, você pode fazer da seguinte forma, de 3 formas. Primeiro, assinando pelo Orelo, no nosso agregador de podcasts preferido. Você pode também pelo apoia.se/historiante ou também através do nosso Pix, Historiante. Você pode ajudar a gente dessas 3 maneiras. Perfeito. E eu já vou adiantar aqui os ganhadores dos livros. A gente tá atrasadíssimo nos sorteios, né? Quero pedir perdão aos nossos apoiadores agora. E vamos anunciar aqui os ganhadores dos seguintes livros, tá? O livro Vidas Machucadas, História Oral Aplicada, do Leandro C. Wright, que tem resenha lá no nosso perfil, o Historiante _ lá no Instagram. O ganhador deste livro foi o senhor Jarvis Clay. Palmas! Bota na sonoplastia. O livro Imperialismo, do João Fábio Bertonha, que saiu inclusive episódio bem interessante aí, né, Kleber Roberto, na Minipédia. Esse livro aqui vai diretamente para o queridíssimo Flávio José Santos. Vou botar palmas na sonoplastia depois. E o livro As Religiões que o Mundo Esqueceu, como egípcios, gregos, celtas, astecas e outros povos cultuavam seus deuses, escrito por nada mais, nada menos que o grandíssimo Pedro Paulo Funari, vai para o nosso querido apoiador Jorge Caldas Filho! O Kleber tá gemendo aí, não sei o que é. Não sou é Felipe. Não, você tá fazendo... Enfim, parabéns a todos vocês. Vocês vão receber o livrinho aí nas suas respectivas casas. E
Isto posto, vamos para o nosso Giro de Notícias. Hoje, quem começa aí, dá um tostão da sua voz, é o senhor Kleber Roberto. Portal GZH. Em queda anual, apenas metade das escolas públicas brasileiras trabalham racismo em sala de aula. Os números indicam que no início dos anos 2010, escolas brasileiras abraçavam debate sobre diversidade, mas o tema, aos poucos, perdeu espaço a partir da metade da década. Se em 2015, um ápice de 75% das escolas brasileiras trabalhavam projetos contra o racismo, a partir daí, o total cai ano após ano até chegar a 50,1% nas instituições em 2021. UOL Notícias. Deputado usa métodos do Escola Sem Partido e persegue professores em Goiás. Em pelo menos 10 decisões, o Supremo Tribunal Federal, STF, considerou inconstitucionais leis de vários estados que pretendiam usar métodos dos movimentos Escola Sem Partido para censurar professores por abordar em sala de aula temas como política ou sexualidade. Apesar disso, o deputado Gustavo Gayer, do PL do estado de Goiás, instituiu em seu estado um esquema de delação contra os mestres nos mesmos moldes do projeto ilegal. Agência Brasil. Professora pede abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro. A professora Nelice Pompeu, servidora da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo há mais de 30 anos e integrante do movimento Escola em Luta, acionou o Ministério Público Federal, o MPF, para que tome providências contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL do Estado de São Paulo, por ter proferido um discurso em que compara professores doutrinadores a traficantes de drogas. E para fechar, temos aqui uma notícia do O Globo. Escola é lugar de política? Educadores, pais e alunos revelam suas visões em tempos de polarização. Escola é lugar de falar de política? Num cenário de polarização como o que vive o Brasil nos últimos anos, o tema é tão espinhoso que muitos dos colégios particulares procurados para essa reportagem preferiram se abster de comentar o tema. Vai lá, Pablo. É com você, Segue aí. Pablo. Para o ímpar. Valeu, galera. Vamos para o nosso editorial. O projeto de lei Escola Sem Partido, amplamente conhecido porque tem bom senso como Lei da Mordaça, é uma proposta que tem colocado em xeque a liberdade de expressão, a educação democrática e a pluralidade de ideias nas escolas. Apresentado como uma medida para coibir supostas doutrinações ideológicas de viés político por parte dos professores, esse projeto, na verdade, representa um grave ataque aos princípios fundamentais da educação e da livre manifestação do pensamento. Em tese, o objetivo do projeto é assegurar que os professores não emitam opiniões políticas ou ideológicas em sala de aula, restringindo assim sua liberdade de expressão e tornando-os meros transmissores de conteúdos. No entanto, o que podemos perceber é que o projeto vai muito além disso, promovendo a censura e a perseguição a educadores que possuem posições diferentes das ideologias defendidas pelos detentores do poder. A imposição da Escola Sem Partido resultaria na criação de um ambiente de medo e autoritarismo dentro das escolas. Os professores seriam amordaçados e se sentiriam pressionados a evitar qualquer abordagem crítica sobre a sociedade, política, cultura e questões sociais. O pensamento crítico é um dos pilares fundamentais da educação, e restringi-lo é empobrecer o processo de formação dos alunos, impedindo-os de desenvolver uma visão crítica do mundo em que vivem. Além disso, o projeto demonstra uma visão equivocada sobre a educação. A escola não é apenas o espaço de transmissão de conhecimento, mas é um ambiente de troca de ideias, de debates, de reflexões. O diálogo e a pluralidade de perspectivas são essenciais para o desenvolvimento de cidadãos conscientes, capazes de entender e respeitar a diversidade de opiniões na sociedade. Outro ponto problemático é a maneira como o projeto delega a responsabilidade de fiscalização aos próprios alunos e seus pais. Isso abre margem para denúncias infundadas e perseguições injustas contra educadores,
podendo desencadear conflitos desnecessários dentro do ambiente escolar. É preciso lembrar também que o Escola Sem Partido prejudica o debate plural contra as desigualdades. Temas como racismo, diversidade e violência contra a mulher estariam prejudicados ao impor uma visão restritiva da educação, desencorajando ou até mesmo proibindo a abordagem crítica e reflexiva desses temas nas escolas. A discussão sobre a história da escravidão, a luta por igualdade racial, o preconceito estrutural e os impactos do racismo na sociedade seriam muitas vezes considerados doutrinação, resultando na autocensura dos educadores. Do mesmo modo, o projeto pode impedir a valorização da diversidade e da pluralidade de identidades presentes em nossa sociedade. Ao não permitir a discussão sobre gênero, orientação sexual, religião e outros aspectos que compõem a riqueza da diversidade humana, a lei contribui para a marginalização de grupos minoritários. A escola tem um papel fundamental na formação cidadã dos estudantes, e isso envolve a discussão aberta, responsável e crítica sobre questões sociais complexas. Afinal, qual é a motivação por trás desse projeto? O que é que vocês acham, meus amigos? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. A motivação de um projeto de escola sem partido é que a escola tem um partido. Só que um único partido que é ligado a esse movimento, que é os partidos de extrema direita. Porque a partir do momento em que você diz que um local não deve ter um determinado debate ou uma determinada tipo de orientação, você já está indicando que esse local, ele deve seguir uma orientação pré-determinada. Ou seja, a partir do momento em que uma escola sem partido, ele vai dizer que a escola não deve ter essas discussões políticas, discussões amplas sobre questões que ligam esse aspecto político-social, vai acabar abrindo o espaço para debates que liguem, por exemplo, a temas do ultraconservadorismo, do liberalismo, e tudo isso são perspectivas ligadas às alas de direita. Ou seja, a partir do momento em que se diz que a escola ela não deve ter essa ligação política, está se inserindo sim um discurso político de uma determinada área. E essa questão deste debate sobre a escola sem partido é algo que acaba influenciando muito, não somente na perspectiva de que os alunos eles não vão ter acesso, mas vai também influenciar até mesmo a mentalidade dos responsáveis destes alunos, porque a propaganda do Escola Sem Partido ela não vai ficar presa apenas aos muros da escola, vai ser, digamos, levada à sociedade. E a partir do momento em que se leva essa ideia à sociedade sem o devido debate e apenas com esse caráter que muitas vezes é impositivo e cheio de fake news e cheio de ideologias milaborantes de salvação da escola a partir de um pensamento radicalizado, isso vai fazer com que os alunos eles acabem ficando na escola. Esses pais vão pressionar essa escola a não ter esse debate e esses alunos que estão ali naquela instituição de ensino e nas demais instituições de ensino que estejam ligadas a uma rede que não tem esse debate político, eles vão ficar muitas vezes
ligados a movimentos em que tenham ideias mais radicais, porque dentro da sociedade e dentro do pensamento das pessoas não vai existir um vácuo, não vai existir um espaço em aberto. Esse espaço sempre vai ser ocupado por algo. E, infelizmente, no Brasil, nesse momento, nós vemos que os debates ligados muito mais a questões de preconceito, misoginia, racismo, todos esses debates, eles têm um alcance muito maior do que debates mais progressistas e mais ligados a uma união da sociedade. E nesse vácuo, na mentalidade dos alunos, pode ser, infelizmente, ocupado por esses pensamentos radicais. Gente, quando o Pablo, né, me convidou para fazer parte, na verdade eu já faço parte, já me sinto parte, né? Mas quando ele me chamou para falar sobre esse assunto, eu concordo plenamente com o posicionamento de Kleber e fico pensando o que é doutrinação? O que vocês entendem por doutrinação? Eu acho que pensar nesse termo e no significado que ele tem no contexto da escola seria interessante para a gente pensar, porque sempre, né, em qualquer podcast que eu venho e que a gente está falando de educação, eu sempre vou fazer essa relação com essa vivência cotidiana ali na escola e com todas as questões envoltas. E esse foi mais um tema, que quando o Pablo chamou, eu tive um dia na escola que eu fiquei, inclusive, as experiências que eu tive lá reiteraram que eu falei, meu querido, eu não consigo doutrinar ninguém. Então eu fiquei pensando, o que é? O que vocês entendem por doutrinação? Eu acho que essa questão da doutrinação ela vai muito além da questão da política na escola, né? A escola sem partido já é uma escola com partido, né? Como o Kleber ele já comentou alguma coisa aqui agora há pouco. A partir do momento que a gente coloca termos como o Eduardo Bolsonaro colocou, que professores são doutrinadores, a gente já está declarando guerra à educação. A educação nos últimos anos no Brasil, ela foi tão desvalorizada e foi tão atacada que qualquer projeto que venha além dessa desvalorização do ensino, ela já está sendo algo político. E automaticamente isso tira essa questão da doutrinação, já é meio que imposta, né? Já é colocado assim, olha, a escola vai ser um lugar de doutrinação. Se a gente tiver esses debates, é algo político que vai levar ao comunismo, quer converter as crianças ao feminismo, à homossexualidade, por aí vai. Então, assim, eles colocam isso como doutrinação, como uma imposição, esses debates, porque eles sabem que, de qualquer forma, esse debate entrando ou não, esse assunto vai se tornar público em algum momento e isso vai chegar nas crianças. Mas essa doutrinação para eles, mim, na minha opinião, é isso, que é uma imposição, é uma questão de imposição das escolas. Eu fiz esse questionamento porque entre essa ideia do que significa a doutrinação, enfim, a forma como a escola vai lidar e os professores, né, na figura dos professores, de alguns assuntos que eles consideram que não cabem, porque, como disse na fala do Eduardo Bolsonaro, ele diz que professores seriam até piores que traficantes, porque ele causaria discórdia dentro da família. E aí, como se isso fosse um caminho para destruir a instituição família. Só que eu pergunto isso porque quando eu penso nessas ideias, eu fico pensando que a realidade da escola em si não permite, inclusive, com que a gente tenha esse debate sobre esses assuntos. Então, é como se, tudo bem, há uma preocupação de que não haja uma escola com esse partido, no caso, né? Como já estamos falando aqui, existe sempre tem uma perspectiva política em volta. Mas a realidade é que não há espaço para esses debates. Então, quando ele faz essa fala, ele está dizendo que existe um contexto onde professores utilizam a sua posição para construir esses diálogos, mas a realidade é que não existe.
Então, o problema ele é um pouquinho anterior, não existe espaço, as escolas não permitem, inclusive, com que a gente construa esses diálogos. Então, os nossos... eu queria perguntar outra coisa, quem é o professor que tem o poder de convencimento, assim, para fazer com que os estudantes, eles sejam, como o Felipe usou esse termo, eu achei interessante, convertidos a uma perspectiva política progressista, digamos assim. Quem é esse professor que eu queria conhecer ele? E é um discurso quase religioso, né? Porque você doutrina, você converte, você convence, e o professor parece que ele tem superpoderes. Fala, Kleber. Não, só ia comentar que se fosse nessa ideia do Bolsonaro, do Bananinha, se fosse pegando essa ideia de que os professores, eles são doutrinadores, conseguem doutrinar os alunos, o PT, ele ficou praticamente o quê? 16 anos no poder? E falhou miseravelmente, né? Em doutrinar todo mundo. E não doutrinou. Porque depois que Dilma saiu, que teve o golpe de Temer, o sucessor de Temer foi Bolsonaro. E a derrota foi absurda, né? A queda foi tremenda. Mas assim, o questionamento de Evelyn é perfeito. E aí eu devolvo perguntando pra você, Evelyn, o seguinte: do chão da fábrica em que nós estamos, com os nossos macacões sujos de graxa, ou para fazer uma alusão à sala de aula, né? Com as nossas mãos sujas de tinta de pincel de quadro branco. Quantas vezes você conseguiu, dentro dos seus 60 minutos únicos, semanais, com uma turma, convencê-los de alguma coisa? Deixa eu pensar bastante aqui um pouco. Nenhuma. E era isso, porque quando a gente já estava falando sobre esse assunto anteriormente, eu fiz uma pergunta na sala dos professores e perguntei se eles acreditavam nisso e como é que funcionava. E aí, algumas questões que dialogamos ali era primeiro, sobre esse poder que o professor não tem, inclusive estávamos conversando lá, e o professor ele não é esse ser super interessante, não. Alguns estudantes acabam criando um vínculo com a gente, alguma relação de proximidade ali no contexto da escola, mas existem várias outras coisas que competem com a gente o tempo todo. Então, embora alguns estudantes nos achem legais, nós não somos interessantes ao ponto deles fixar o nosso conhecimento, não. E dentre aqueles 60 minutos, eu já fiz o cálculo. Às vezes tem que parar 10 minutos para fazer eles se organizarem, aí eu tenho que fazer a frequência, eu faço algumas anotações, eles têm várias outras coisas que tiram eles do foco. O celular, que em 2009, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha, eles têm ali o celular, eles têm o fone, eles têm várias e várias outras coisas. Aí eu ensino o que eu estabelecido naquele dia. Eu não tenho garantia nenhuma se na semana seguinte eles conseguiram fixar. E especialmente esse bimestre que passou, a gente teve o bimestre interrompido por conta do recesso. Piorou ainda mais, porque foram 2 semanas aí onde nós voltamos e os alunos não necessariamente lembravam do que a gente tinha falado. Então, mesmo que eu me acho extremamente competente no que eu faço de tudo para que se torne inteligível a sociologia, a antropologia e a ciência política. Mas, apesar disso, eu não tenho quaisquer garantias de que eles estão apreendendo esse saber. Eu não tenho nenhum. E quem está são poucos, mas eu tenho vários tipos de estudantes. Então, tem uma aluna, falei para Pablo, que ela chegou para mim e disse: professora, eu comprei o Capital. Eu nunca disse para ela comprar o Capital. Mas por que ela comprou? Porque ela tem um tio que sempre conversa com ela e que faz indicações de leituras, de autores, enfim. Por outro lado, tem um outro estudante que me disse basicamente que a universidade pública ela era mantida pelos ricos. Então, eu nunca disse isso para o estudante, até porque é absurdo isso. Mas de onde que ele soube isso? Então, esses 2 perfis de estudantes, eles existem. E não fui eu que falei. E aí a gente volta novamente. A instituição mais forte da vida do estudante é a família, não sou eu.
Antes fosse, porque se fosse eu, a gente conseguiria, de fato, salvar como a escola e os nossos órgãos superiores querem que a gente faça, que a gente resgate os nossos estudantes. Se eu tivesse essa competência, eu já teria feito isso, mas acontece que não existe isso não está ao nosso alcance. Sem Uma dúvida. coisa. Não, Fale, pode fale. continuar, Paulo. Continua. Olha, rapaz. Uma coisa que eu estava lembrando, que ocorreu na semana passada, que foi até um debate muito amplo, foi a questão do tablet que São Paulo tentou adotar, né? Tirar livros impressos e colocar somente tablets para os alunos. Até voltou atrás devido à repercussão negativa. Países que tentaram adotar isso, como a Suécia, está tentando voltar atrás porque disse que não foi tão proveitoso. Pelo contrário, foi um desastre. E é uma coisa que me veio à mente, foi exatamente uma possível fiscalização do governo com relação aos conteúdos que os alunos vão estar utilizando ao estar acessando aquele tablet. Porque lembrei do caso lá da Índia, do primeiro-ministro, Narendra Modi, que ele deu celulares para a população e vinha um aplicativo chamado Namo, que é exatamente as iniciais do nome dele, do primeiro-ministro indiano. E esse aplicativo era pré-instalado e coletava dados dos eleitores. Eu pensei, aí a gente lendo aqui sobre em artigos da internet, eu pensei exatamente isso. Será que não dava para isso, através desses tablets, ter uma fiscalização com relação ao que o professor está passando, para que o professor ele possa até ser, digamos, repreendido se ele estiver passando algum conteúdo mais progressista, um conteúdo mais amplo sobre determinadas questões religiosas, sociais, culturais, e aí ele acaba sendo repreendido por ser considerado, digamos, entre aspas, doutrinador. A gente teve até um pouco de incentivo a isso no começo do governo Bolsonaro, né? Onde o Weintraub ele incentivava os alunos a gravar vídeo, a gravar as aulas em áudio de celular, filmar, alguma coisa assim. Isso é muito complexo, né? Porque assim, tira totalmente a liberdade do professor dentro da sala de aula de poder explorar o conteúdo que está ali proposto, né? Não só pelo que o professor quer e também pelo que o professor ele tem que cumprir de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação, e impede o bom andamento, né? Assim, é constrangedor o aluno ele fazer algo assim com o professor dentro da sala de aula. Então a gente teve algumas experiências disso no Brasil, mas parece que felizmente não foi para frente, né? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Essa coisa do próprio projeto Escola Sem Partido, ele centra muito na questão da família, né? Tem uma parte do projeto que fala que a escolha do que o aluno vai aprender não deve ser feita pelo educador, mas sim pela família. A família escolhe o que é que o aluno estuda e em nenhum momento o conteúdo que é trabalhado em sala pode contradizer a ideologia ou a religião dos pais do estudante. Aí veja só, um tipo de projeto desse, ele é feito e ele é pensado
com a ideia de submeter o educador àquilo que a família quer. E mais, quer fazer com que a criança, o aluno, ele não vá para a escola para ter experiências de aprendizagem. Né? Porque se você vai para lá, você vai atrás do contraditório, do diferente, de aprender aquilo que sua família não vai lhe dar. Então, se a escola é submetida à família, então ela é uma extensão da família dela. Ou seja, o aluno não vai aprender porcaria nenhuma na escola. Ele tem que aprender única e exclusivamente os valores e a religião de seus pais. Isso está nesse projeto. Né? Eu fiquei bastante surpreso com esse tipo de debate sendo feito por um podcast recentemente que o Felipe adora, que é o Mamilos. Você ainda escuta Mamilos, Felipe? Tem muito tempo que eu não escuto Mamilos, mas alguns episódios eu gosto. Você adorava, né? Eu lembro de você mencionar o Mamilos e tudo mais, enfim. É porque assim, a minha primeira participação em podcast foi lá. Surpreso agora. Você participou do Mamilos? Olha! Você não sabia? Não, você não sabia. O que foi que você fez no Mamilos? Teve um episódio que eles falaram sobre irmãos, sobre relacionamento de irmãos. E aí, eu tenho, enfim, na história de família, aí me chamaram para participar. Eu mandei a minha história contando sobre a minha relação com o meu irmão. E aí passou... A gente tá fazendo propaganda grátis, né? Não, então, eu assim, vou fazer uma crítica ao Mamilos, né? Aí Não, pode fazer. Qual é o episódio que você aparece? Não, vamos mandar o pessoal ouvir agora. O episódio que eu apareço é um episódio intitulado Irmãos. Eu não lembro o número dele, eu acho que foi 2019 o episódio. 2019 o episódio que rolou, e aí tinha um psicólogo, tudo, falando sobre o relacionamento de família, né? E eu tenho um problema, tenho, né, um problema muito sério com a minha família, com meu pai, com meu irmão, na verdade. E aí eu conto um pouquinho dessa história no podcast. Perfeito. Ouçam o Felipe Monsanto no podcast Mamilos, tá? Agora eu vou fazer a minha crítica. O Mamilos acho que um dos maiores podcasts brasileiros, o maior podcast capitaneado por mulheres, né? E elas fazem um trabalho fantástico em alguns aspectos, mas em outros deixam muito a desejar, principalmente quando se metem a discutir alguns aspectos relacionados à política e à educação. Aí elas me lançam um episódio que fala sobre o Escola Sem Partido. Não estou conseguindo encontrar aqui agora, mas é um episódio onde dois profissionais participam. Eles não são professores propriamente ditos, eles não estão no chão da fábrica. Eles trabalham em ONG, em cargos assim de chefia em determinados locais, que trabalham com produção de conteúdo educacional para falar sobre Escola Sem Partido. E como é a pegada delas, né, aquela ideia de que, bom, a gente precisa encontrar um meio termo, um debate de peito aberto, enfim, aquela discussão de que não, nem tudo é ruim, nem tudo é bom, vamos tentar encontrar o bom e o mal na mesma discussão. Aí elas botam Escola Sem Partido no meio da discussão, né? Eu não estou encontrando aqui, se Felipe, que é fã do Mamilos, o episódio episódio 148 do Mamilos, Escola Sem Partido. Episódio 148. Aí me vem com essa discussão. E a Cris Bartz, que é uma grande jornalista, uma grande produtora, mas ela peca em tentar isolar a lei, pegar o parágrafo da lei que diz que a lei defende que os professores eles não impunham sua ideologia sobre os alunos e que preze pela pluralidade de ideias. Ela pega isso e diz, olha, a lei não é boa, não é legal, ela não está defendendo isso, não é o que a gente defende. Mas assim, e aí a gente precisa lembrar, nenhuma lei ela é feita do nada e ela é simplesmente é uma lei completamente dissociada da realidade em que foi escrita e não tem interesse nenhum. Por quê? Quem foi que escreveu a lei do Escola Sem Partido? O cara tem nome, né? Tá aqui, Miguel Najib.
Miguel Najib é um advogado conservador, de direita, extremamente conhecido aí dos círculos da direita brasileira, olavista, e que montou esse projeto de escola sem partido com o único exclusivo objetivo de atacar os professores vistos por ele como agentes da esquerda cultural que querem dominar o mundo, inclusive a cabecinha das crianças. Então é esse cara que escreve Escola Sem Partido. Então não tem como a gente pensar a lei dissociada do seu autor. É a mesma coisa de você pensar Sítio do Pica-Pau Amarelo, racista pra caramba, e não colocar a culpa no Monteiro Lobato, que foi quem escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então assim, e aí eu fiz uma comparação absurda, né? O Miguel Najib com o Monteiro Lobato. Mas eu não nutro nenhum carinho por Monteiro Lobato, né? Vide seu passado racista e eugenista na história do Brasil. Então assim, vou fechar essa minha observação falando o seguinte: o pessoal conservador dessas ONGs educacionais, eles acham muito bonita essa coisa de não, a escola não pode ter partido, ela tem que ensinar o trabalho, ela tem que botar os alunos para aprender uma profissão. Ao mesmo tempo em que as escolas onde os filhos dos ricos, os filhos dos burgueses estudam, elas priorizam o grande e plural debate político de ideias, priorizando uma formação extremamente completa dos seus filhos. Então tá lá a escola particular adotando altas metodologias construtivistas, altas metodologias humanistas, só que essa classe rica ela quer impor à escola pública uma educação tecnicista, uma educação adestrada para botar o filho do pobre para ir trabalhar o mais cedo possível. E aí a gente tá vendo aí a reforma do ensino médio, a desgraça que ela acabou fazendo no currículo comum para o Brasil inteiro, né? Então eu acho que não tem como dissociar essas dinâmicas sociais. Como é que vocês enxergam isso, meus amigos? Realmente essa questão de analisar essa dissociação é algo inviável, porque a gente sabe que o autor de qualquer projeto, de qualquer lei, de qualquer trabalho, ele vai colocar o seu, digamos, a sua influência pessoal naquele dito projeto de lei. Sendo um político conservador, ele vai querer que essa lei ela tenha ligações com as alas conservadoras da sociedade. E se tratando de uma pessoa ligada ao olavismo, que a gente sabe que é totalmente contra qualquer tipo de evolução educacional, aí a gente sabe que realmente aonde o porco torce o rabo, porque a gente vê que vai ser algo que vai prejudicar principalmente a educação pública, porque a educação particular, como bem dito Pablo, não vai ter essa influência, porque as escolas de elite, as escolas particulares mais gabaritadas, elas vão ter seu currículo com toda essa área, com toda essa gama de contato, digamos, amplo dentro da sociedade, para que essas pessoas abastadas, filhos de pessoas abastadas, de pessoas mais ricas, a gente não está falando de escola particular pequenas, escolas particulares que ficam em bairros mais humildes, em comunidades mais humildes. Estamos falando de escolas particulares evoluídas, grandes, que têm estruturas gigantescas, que conseguem colocar o que quiser em prática, porque tem recursos financeiros para isso. E voltando aí para esses alunos dessas escolas que têm esse total acesso, eles vão saber como lidar com determinadas esferas populares, determinados grupos sociais, porque eles vão ser educados para serem líderes da massa. E quem vai ser a massa? Os alunos das escolas públicas, que infelizmente, a partir de medidas como essa do Escola Sem Partido, vão acabar não tendo contato com várias práticas educacionais, porque discutir política em sala de aula é uma prática educacional, sim, e
A partir do momento em que esses alunos não têm esse contato com a diversidade plural que é a política brasileira, eles vão acabar sendo apenas doutrinados a serem mão de obra. Mão de obra de quem? Desses alunos que eu acabei de citar, que são aqueles que vão ser trabalhados para isso. Eu tenho muito a impressão e eu vejo muito esse projeto como uma forma também da classe dominante ela não correr o risco e não se ver ameaçada de sair do poder, né? Como o Kleber falou, a escola sem partido ela pode promover com que os ricos tenham acesso à informação e as pessoas menos favorecidas não tenham acesso a essa informação e acabam se tornando mão de obra barata e massa de manobra, né? Então isso é uma forma disso, né? De manutenção do poder. Hoje a gente vê os movimentos tentando trazer diálogo, né? Alguns professores, como até a Evelyn citou aqui, que ela tem, né, tenta conversar com os alunos, mas muitas das vezes não consegue, é muito pouco tempo para passar qualquer tipo de informação na rede pública, ou, né, então não tem condição. Então, assim, a possibilidade desse debate e a ameaça de não tê-lo é muito complexa. É uma forma de impedir, e a classe dominante trabalhar, de impedir que a informação chegue à classe menos favorecida e que se mantenha a manutenção do poder na mão deles, né? Sem dúvida. E aí, o que eu observo também é o seguinte: a gente dando aula na escola pública, né? Muitos dos nossos alunos são filhos de trabalhadores. E, infelizmente, boa parte dos nossos alunos tem uma ideia bastante colonialista sobre a sociedade. Um dos nossos colegas relatou que, no meio dos debates em sala, né, professor de química, ele falou sobre essa questão do desemprego e da criminalidade, enfim. E uma das alunas, como eu falei, filha da classe trabalhadora, disse que o povo brasileiro precisa sofrer porque é um povo preguiçoso e não gosta de trabalhar. E que gosta de viver de auxílio. Aí eu pergunto para vocês, o Kleber mencionou lá no início, provocando o Felipe, sobre o Romeu Zema, né? O que ele falou sobre os nordestinos. Vê como a mente dessa aluna é colonizada. Veja como ela é refém do discurso dominante. E veja como é necessário que a gente quebre esse tipo de coisa, principalmente a gente, professor de ciências humanas, né, Evelyn? Completamente. É exatamente isso. Agora eu fico aqui vagando, realmente pensando em muita coisa, porque é um assunto que também faz com que a gente reflita na nossa conduta ali o tempo inteiro, né? A minha disciplina, né, sociologia, assim como todas as disciplinas de ciências humanas, e mesmo outras, né? O Pablo citou aqui o nosso amigo de química, em algum momento chegou nesse debate. Então, mais especificamente a nossa área de ciências humanas já é uma área extremamente política, né? A antropologia é a ciência da cultura da diversidade, então nós já estaríamos refém, digamos assim, seríamos o alvo desse projeto, né? Eu confesso que eu procuro ter uma conduta muito transparente com os estudantes, então eu sempre procuro me antecipar. Em qualquer debate que eu vou fazer, eu procuro me antecipar. E, de fato, até o momento, né, eu tô aqui há 1 ano e alguns meses, tem dado certo. Isso não significa que eu não ouça barbaridades, né? Mas tem dado certo no sentido de que eu consigo, porque parece que tudo já está... Eu sinto que, às vezes, tudo já está contra mim, enquanto uma pessoa da sociologia. Então, assim, os nossos estudantes, eles refletem essas questões realmente que tem essa realidade socioeconômica deles, inclusive, né? Então, é um debate que está cotidianamente presente nas nossas vivências, mas com muitas interrogações também ainda para mim.
Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, isto posto, vamos para nossas indicações. Chegamos aqui na reta final do nosso podcast, é o momento das nossas indicações, essa curadoria gostosa de fim de episódio, que nós fazemos com muito gosto para vocês que nos ouvem, mas que, acima de tudo, é um grande agradecimento, um grande oferecimento às pessoas que ajudam este projetinho aqui a cada semana conseguir construir pontes com as pessoas e produzir conteúdos. Eu tô tentando fazer uma sátira ao slogan do Mamilos, Felipe, mas eu não consegui, né? Manda aí. Vamos lá. Eu fiquei desconcertado agora. A gente vai oferecer as nossas indicações de hoje para os nossos cristalzinhos, que são os nossos apoiadores. E essa semana a gente vai oferecer as nossas indicações especialmente para a Márcia Aparecida Marciano Matos, para o Charles Guilherme Rodrigues e para o Hélio de Oliveira Santos Júnior. Então fica aí a dedicação e o nosso agradecimento ao apoio que vocês dão para nós aqui no Historiante, na nossa luta contra a ignorância. Tá bom? Então as indicações dessa semana são pra vocês. Eu tô aqui pensando que o tanto de hater que eu tô trazendo pra gente, sabe? Amigo, sabe o que eu falo na sala de aula? Sabe o que eu falo na sala de aula? Eu me sinto uma grande artista, porque o que eu queria ser na minha vida era artista, não era professora. Então, quando eu me torno professora, eu sinto que as minhas aulas não são aulas. Então, são performances que eu faço. E eu digo exatamente, quem tem fã tem hater, amigo. Então não se preocupe. Faz parte. Eu me sinto super bem com isso. Fale mal, fale bem, mas fale de mim, né? É isso aí. É o engajamento. Tá na boca do povo. É o engajamento. Precisa de engajamento hoje nas nossas, redes, enfim. Pois é. A gente pode colocar no próximo assim, ó, hater ou fã? Nos comentários. Pois é, né? Pois é. E aí, meus amigos, o que é que vocês querem sugerir aí para os nossos ouvintes? Deixa eu começar. Comece. Porque eu tinha uma dúvida sobre esse momento. Eu sempre achava que tinha que ter alguma relação com o debate que a gente estava fazendo. Aí não. É o que você quiser indicar, enfim. Isso. E aí, eu vou muito lá atrás, porque tem uma música que ela fez parte da minha vida em 2013. Não é muito lá atrás, só tem 10 anos, tudo bem. A música é muito lá de trás. Mas em 2013 eu estava estudando pro vestibular e essa música ela fazia muito sentido. E se eu ouvir ela hoje, eu me emociono igual. Mais uma vez. Só que qual é a questão? É do Legião Urbana, Renato Russo, enfim. Só que a música, em homenagem aqui, né? Ela é de 1987. Pra galera da década de 80. E eu fui atrás porque eu achava simplesmente era Legião Urbana. Quem é o compositor? Renato Russo e Flávio Venturini. Por que eu tô falando disso? Porque o Flávio Venturini é meu artista favorito. E eu sei que ele é mineiro. E aí eu fui fazendo toda essa análise pra ouvirem mais uma vez. Apesar dela ser uma música antiga, eu amo muito. E de composição desse artista que eu gosto também. E um filme que eu queria indicar, eu nunca lembro se é Gataca ou Gataca, mas eu acho que é Gataca. Uhum. Já ouviram? Já viram? Já. A Experiência Genética.
Gattaca, a experiência genética. Com dois T's. Dois Gattaca T's, com isso. dois T's. Isso. É um filme que eu assisti e eu fiquei fascinada por ele. Porque ao mesmo tempo em que tem uma questão assim, que eu tenho como relacionar alguns assuntos da sociologia, da antropologia, mas também é uma questão de pensar em como se trata, né? As pessoas são selecionadas, digamos assim, quando elas são mais aptas a estar em algum lugar, outros não, e tem a ver com a questão de insistir no que se acredita, mesmo que as condições, inclusive físicas, que é do protagonista, elas não fossem as melhores. Então eu gosto muito desse filme. E é isso. Com um ator que minha esposa Lídia Verônica adora. Ô, Lídia Verônica, Ethan Hawke. Pronto. Ela adora Ethan Hawke, né, Lídia Verônica? A Lídia acabou de chegar aqui. Chega aqui pra você dizer o amor que você tem por Ethan Hawke. Só pra deixar claro, eu adoro Ethan Hawke. Eu acho ele um ator muito bom. E eu conheci ele primeiro com Sociedade dos Poetas Mortos e depois com Antes do Amanhecer. Superestimado. Eu acho ele superestimado. Eu também tô vendo ninguém. Não, eu só acho ele superestimado e, enfim, o carisma de uma porta. E podem me julgar o Downey Jr. também, como é o nome dele? Robert Downey Jr. Ele não tem expressões faciais, ele só é o Homem de Ferro. Eu não sei se vocês ouviram, mas ela falou aí. Eu ouvi, aí eu fiquei pensando assim, era ironia tua, então? Ethan Hawke, eu adoro Ethan Hawke, gente. Vocês já assistiram Antes do Amanhecer? Eu já assisti há muitos anos atrás. Antes do Amanhecer é um filme lindo. Evelyn já assistiu? Não assisti esse. Eita, eu esqueci que Evelyn tem 18 anos. Evelyn, mulher. Eu sou super nova, amigo. Assista. Não, ela não tem 18 anos. Mas eu tô muito ansiosa pra chegar aos 30. O Lídia Verônica também, até um dia desse tem 18 anos. Ai, não queira não, é muita dor. Não queira chegar aos 30 não, é muita dor. Eu tô ansiosa. Mas eu sempre fui uma adolescente já envelhecida. Apesar de não ser cinéfila e tudo mais, mas algumas coisas eu olhava para os adolescentes da minha idade e ficava assim, ai, nossa, que patético. Então, eu sempre achei, entendeu? Então, eu tô ansiosa pra chegar aos 30. Eu sei que depois vai voar, né? Voa. Mas assim, ó, essa coisa, você me fez agora ter uma lembrança que pode corroborar com nossa discussão. Antes do Amanhecer, eu conheci num cine-debate que tinha lá na faculdade. Um professor de filosofia fazia um cine-debate e ele apresentou esse tipo de filme. Eu conheci esse filme e abri minha cabeça, estou falando de Antes do Amanhecer, através vamos dizer assim, da escola, né? Porque eu tive acesso ao diferente, ao contraditório, a coisas que eu não via na minha família. O Escola Sem Partido barra isso. Eu não vou ter o nosso aluno não vai ter essas experiências. Ele não vai poder chegar lá e, vindo de uma família extremamente racista, ele não vai poder, por exemplo, assistir, sei lá, algum filme que eu passar. Quanto Vale é por Quilo, Doutor Gama. Ele não vai poder assistir esse tipo de coisa, porque vai contra a ideologia dos pais dele. Você viu como uma coisa absurda? Você limita totalmente a cultura, né? Limita totalmente a cultura, é complexo demais. Com certeza. Bom, vou seguir as indicações aqui então, deixa eu fazer a minha. Durante as férias, um pouquinho antes do começo da Copa do Mundo Feminina, uma jornalista, escritora, colunista, assim, uma pessoa que eu tenho muito como referência, ela foi no Desculpa Alguma Coisa, que é um videocast da Tati Bernardi, que é uma colunista do UOL, da Folha, ela é roteirista, é escritora, enfim. E elas falaram muito sobre o feminismo no futebol, e quem estava com ela na mesa era a Mili Lacombe. Eu sou muito fã da Mili, gosto muito dos livros dela, então elas fazem muito um debate, conversam muito a respeito de como o futebol feminino ele é desvalorizado e o porquê ele é tão desvalorizado, né? Tem um debate bem interessante ali, uma conversa bem interessante sobre isso, da Mili Lacombe. E em contrapartida eu quero indicar também o nosso episódio onde a Mili veio também. A Mili Lacombe esteve com a gente no Historiante, no episódio 157, que a gente fala sobre feminismo, futebol e política, sobre como essas três áreas elas se ligam aí.
Então fica uma autoindicação e uma indicação a respeito da Copa do Mundo de futebol feminino aí que está acontecendo lá na Austrália. E de música, eu voltei a escutar, tinha muito tempo que eu não escutava, uma cantora baiana que eu gosto muito, que é a Luedija Luna. Tenho ouvido muito ela nessas últimas semanas e eu tô escutando bastante a Banho de Flores, que é uma música dela aí bem gostosa, bem para dançar, que chama muito para música, para uma música dançante bem gostosa, então fica de indicação. E eu vou indicar também uma música que essa semana eu me dei de presente aí, uma nova tatuagem, com o verso da música, que minha música preferida do Los Hermanos, chamada De Onde Vem a Calma. Tem um verso, essa música ela é muito importante para mim, ela me ajudou em alguns momentos bem complexos da minha vida, e tem um verso no final dela, escrito: e no final, assim calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. E eu me dei de presente, tatuei essa frase em mim essa semana, e Los Hermanos está eternizado na minha pele. Arrasou. Esse é fã mesmo, viu, dos Los Hermanos. Eu acho que é o fã Eu número gosto, Felipe. Los Hermanos. Obrigado, Evelyn. Eu acho que é a primeira convidada que vem aqui, primeira pessoa que senta à mesa aqui com a gente, que tá do meu lado. Registrem esse momento. Gente, Registrem esse momento. Isso comigo, porque a maioria dos meus amigos não gostam, porque Los Hermanos, ou você gosta ou você não gosta. E eu gosto, você encontra alguém que... Muito obrigado, Evelyn. Amo aquela melancolia, amo demais. É ótimo, né? E vocês estão me fazendo lembrar, teve um dia que eu tava andando com violão com um colega na faculdade, aí tava tendo não sei o que diabo do curso de nutrição, aí um grupo de meninas disse: ei, toca uma música pra gente. Aí o meu colega disse: qual música? Aí ela: toca alguma do Los Hermanos. Eu juro, eu e ele, a gente só sabia tocar Ana Júlia. Pra quem não conhece tanto Los Hermanos, pra quem acha que Los Hermanos é só Ana Júlia, tem uma entrevista do Rodrigo Amarante. Aliás, do Rodrigo Amarante. Eu sei, é maravilhoso esse vídeo. Ridículo. Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso, aonde ele dá uma aula para um jornalista que acha que ele só tem Ana Júlia. E assim, eles citam isso no musical. E até uma coisa bem interessante, só uma curiosidade assim, né? Essa música, De Onde Vem a Calma, ela pra mim sempre foi uma forma de oração. Eu tive depressão na adolescência por conta do formato da vida onde eu morava, tudo tal, de uma família conservadora, e eu me descobrindo gay, e essa música sempre foi um formato de oração pra mim. E esse ano teve uma temporada de músicas do Los Hermanos, um musical exclusivo, um musical dedicado a eles, e essa música veio como uma oração na peça, então assim, mexeu muito comigo, me comoveu bastante. E fica aí. Obrigado, Evelyn. Volte mais vezes pra gente conversar sobre Los Hermanos. Pois não deu. Deixa assim como está sereno. Tu sabes essa? Pois é. Sei. Felipe, vamos não vou cantar, não. Vou cantar, o WhatsApp pra gente conversar sobre Los Hermanos. Vamos conversar sobre Los Hermanos. Ótimo. Vou te mandar uns vídeos do musical deles. Quero, com certeza. Musical do Los Hermanos. Eu acho que quando o Zema fizer o muro, realmente acho que Felipe vai pra Belém. Vai pro Pará. Vai pro Pará, Mas eu Tô acho chegando no Pará! Porque na realidade, uma observação importante, eu sou paraense com muito orgulho e muito amor, mas eu trouxe o Pará no meu coração para o Nordeste e não tenho previsão de voltar para o Pará. Eu amo meu país. Você mora onde, Evelyn? Eu moro em Alagoas. Em Alagoas. É a mulher que carrega o Pará no coração. Claro, e se eu mudar um dia, vai ser por essas áreas aqui. O Pará é um lugar que eu sempre voltarei, mas eu não penso em voltar mais pra morar. Mas enfim, são questões. Na verdade, o Pará mora em Evelyn, entendeu? Exatamente. Essa frase que eu carrego o Pará no peito, ela é fantástica. Porque é isso. Pra onde eu for, eu vou levar. Vou doutrinar. Vamos fazer a camisa, mulher, com essa frase. Vou fazer. Porque já virou do seu fã-clube já. Será que eu tenho um fã-clube? Você... Aí vem a pergunta, fã ou hater? Fã ou hater, É verdade. Vai, Cleber, manda. Bem,
Deixa eu fazer minhas indicações aqui. Eu vou indicar um documentário que saiu recente, agora no canal do History Channel, no YouTube, que é um documentário O Último Dia dos Nazis, a vida dos nazistas após a queda de Hitler, que é um documentário que é feito a partir dos depoimentos que foram feitos por alguns nazistas que foram capturados pelo exército americano. E vão desde pessoas de renome, como Albert Speer, até pessoas do cotidiano, que eram somente filiados ao partido. E tudo isso vai levando a uma teia que acaba construindo a ideia de que como os alemães, um povo que tinha tamanho conhecimento cultural, social, acabou sendo influenciado por Hitler. É um documentário que está disponível gratuitamente no canal do History Channel no YouTube. E outra indicação que eu vou fazer é do livro A Eleição dos Bichos, que eu acho que eu já fiz uma indicação em algum podcast há alguns meses ou até anos atrás. Já. Mas vale a pena você, educador, professor, ir atrás desse livro e utilizá-lo em sala de aula, porque é uma ponte para você também ensinar seus alunos como é tanto o processo eleitoral, como também funciona a política nacional. Estão aí essas indicações para vocês, e na trilha sonora eu vou indicar a música Holy Diver, do Dio, e a música The Trooper, do Iron Maiden. Lembrando que a música The Trooper é baseada em um fato histórico, que foi a carga da Brigada Ligeira durante a Guerra da Crimeia. Tá aí você também tendo conhecimento histórico a partir do heavy metal. Pois é. The Trooper é muito boa, velho. Muito, muito boa. Bom, vou para as minhas indicações. Para nossa playlist, eu vou mandar aqui Codinome Beija-Flor, na versão da Carol Biazin, e a música Índia, de Gilsons e Júlia Mestre. E para assistir, vão 2 documentários. Um eu já mencionei aqui anteriormente, é o Pro Dia Nascer Feliz. Pro Dia Nascer Feliz é um documentário de 2007 que mostra os anseios de professores e alunos da educação pública brasileira num período, numa década onde eu era adolescente e estava na transição entre escola e faculdade, né? Eu estava saindo da escola e indo para a faculdade. Então traz muito da minha geração, porque foi gravado inclusive nos anos anteriores, traz muito dos anseios da minha geração, né, na escola, sobre o que é que ele imaginava, o que é que ele pensava, o que é que eles pensavam sobre a vida, né? Eu também, oriundo de escola pública no interior da Bahia e também no interior de Pernambuco, eu me vejo nesse documentário, e até uma atividade interessante, né? Fazer uma comparação dos anseios dessas pessoas naquele momento e o que está acontecendo hoje na educação brasileira. A direção é do João Jardim. Outro documentário eu assisti um dia desse, Pequena Mentira Branca, dirigido e estrelado, né, porque é a história da família dela, Lacey Schwartz. Ela é uma afro-americana que passou a vida inteira dela achando que era branca, vinda de uma família judia, e ela descobre que ela, na verdade, ela é uma mulher negra, filha de um pai negro, numa relação extraconjugal, e ela precisa lidar com essa nova identidade dela numa sociedade norte-americana extremamente racista e preconceituosa. Então é um documentário interessante, e é ela fazendo um documentário da vida da família dela. Então tem vários momentos assim extremamente constrangedores e vexatórios, mas é uma indicação bacana, eu acho que vocês vão gostar. Bom, meus amigos, enfim, depois de 2 semanas nós conseguimos terminar esse episódio, hein? Abemos podcast ou não? Abemos. Coloca Subiu palminha. fumaça branca. Subiu fumaça branca. Cara, foi uma epopeia, né? Evelyn Abreu, um parto. Evelyn Abreu, minha amiga, muito obrigado pela sua presença em mais um episódio. Nada, sempre estarei aqui se me chamarem mais vezes. Saudações paraenses. Saudações para a mulher que carrega o Pará no coração. A casa é sua. Você você tem
um cômodo aqui na mansão historiante. Bom, meus amigos, então com alegria nos olhos e sorriso no coração, nós chegamos ao final de mais um episódio aqui com uma satisfação enorme de saber que você mesmo aí que está nos ouvindo, veio até agora e está esperando o tchau coletivo com a gente. Você aí que está lavando sua casa, lavando seus pratos, indo para o seu trabalho, estudando, descansando e por aí vai. Muito obrigado por estar conosco. Saiba que isso é um alento para os nossos corações, porque anda bem difícil produzir conteúdo neste país que chamamos carinhosamente de Brasil. Então é isso, um grande abraço a todo mundo e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau!